Sejam bem-vindos ao Espectros, o podcast de entrevistas da revista Autismo. Meu nome é Thiago Abreu e sou jornalista. Assim como o espectro de cores é formado por muitos tons, é impossível resumir alguém apenas pelo que faz. Aqui no Espectros, trazemos as pessoas que constroem a comunidade do autismo no Brasil para saber mais sobre estes indivíduos, além da história, seja familiar, profissional ou pessoal com diagnóstico. Este podcast é uma produção da revista Autismo com patrocínio da Clínica Somar Special Care. E o nosso convidado do mês de maio é graduado em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, tem doutorado em Biologia Genética pela Universidade de São Paulo, a USP, é pesquisador e professor. A experiência com o autismo veio com a paternidade e também com a pesquisa. Além de também ter atuado como colunista de ciência do G1, publicou 2 livros e foi um dos fundadores da startup Tismo. Com essas credenciais, Alisson Motri é o entrevistado do mês aqui no Espectros. Alisson, muito obrigado por topar aqui falar um pouco sobre o seu trabalho, sua trajetória e outros aspectos do Espectros. E eu falei aqui um pouco sobre a sua biografia, mas do ponto de vista pessoal, quem é Alisson Motri? Obrigado, Thiago. É um prazer estar aqui com vocês, poder dividir um pouco aqui do que acontece na minha vida, no meu laboratório, com todo mundo. Do ponto de vista pessoal, quem é o Alisson Motri? O Alisson Motri é uma criança curiosa, né, que se manteve, essa criança se manteve curioso até na fase adulta, então é assim que eu me defino. E essa criança curiosa escolheu biologia por uma ideia desde a infância ou foi algo que você foi amadurecendo com o tempo? Não, foi desde a infância, né? Eu já, até na própria família, eu tinha o apelido de o cientista, né? Porque eu gostava muito de investigar as coisas, descobrir como tudo funciona. E então acho que essa curiosidade sempre existia e não era ainda definido se seria a biologia minha área de atuação, se seria, né, a astronomia, por exemplo, ou mesmo a física, né? Eu cheguei a cogitar todas essas áreas, mas acabei me apaixonando mesmo pela biologia, principalmente pela parte de neurociência e genética, que eu achava que ainda tinha muito a ser descoberto ali. E como eu gosto de muita parte experimental, né, de realizar os experimentos eu mesmo, né? Então acabei optando isso ao invés, por exemplo, da física, que me interessava mais a parte teórica, né? Então eu pensei, vou ser um teórico ou vou ser um experimentalista? E a biologia trazia esse lado experimental que me atrai bastante, né? Então foi desde a infância assim, né, que foi crescendo os interesses e foi definindo pela neurociência e pela genética. Você falou que os seus familiares te chamavam de cientista quando você era criança, e eu queria saber um pouco sobre a sua composição familiar. O pessoal já tinha uma atuação dentro da academia, ou você vem de uma família em que o pessoal teve menos acesso a estudos? Como é que é as suas origens? Não, na verdade não tem nenhuma formação acadêmica na minha família, né? Na verdade, meu pai e minha mãe são 2 super trabalhadores, assim. Meu pai trabalhava num banco, tinha emprego num banco, minha mãe tinha uma papelaria. Acabei me expondo bastante a livros, né? Porque ela também vendia livros ali, eu tinha acesso, né, a livros, revistas, esse tipo de coisa. Acabei lendo bastante, né, durante a infância. Meu pai acabou se formando, né, depois dos 50 anos, em advocacia, e acabou sendo um exemplo pra gente, né, de que idade não é um limite para alcançar os seus objetivos, né? Mas ninguém tinha se formado antes disso, né? Então eu venho de uma família que não tinha aí esse histórico acadêmico, né? Eu acabei sendo o primeiro a fazer aí uma trajetória acadêmica na família. E de acordo com a sua formação ou com o seu repertório de vida, eu queria saber como foi o seu primeiro contato com o tema autismo. Foi durante o seu progresso acadêmico ou você lembra de ter algum contato com essa temática até antes mesmo da sua formação? Ótima pergunta. Eu lembro, né, eu passava as férias em Caraguatatuba, né, no litoral de São Paulo, e eu lembro que a gente era criança, todos éramos crianças e brincávamos ali no coreto, né? Tinha o coreto ali da cidade, onde tinha uma banda que tocava e depois eles deixavam as crianças brincar ali, né? E eu lembro claramente, né, de ter esse indivíduo que era mais adulto, ele era um adolescente, né? Mas ele estava ali se comportando como uma criança, né, brincando com a gente, da mesma forma, se divertindo, pulando com as crianças pequenas, né, que éramos nós. Eu lembro de achar estranho, né, aquele indivíduo já adulto, né, tendo esse interesse tão infantil e se divertindo ali com a gente, né. E eu lembro que ele era acompanhado ali por acho que parecia ser a avó dele,
poderia ser a mãe, não lembro direito, né? Mas eu lembro de ter ficado intrigado com aquilo, né? E no colégio também eu lembro de ter um amigo, né? Uma vez que eu visitei, isso tudo a gente era bem pequeno, né? Visitei a casa dele e eu não sabia que ele tinha um irmão, né? Quando eu entrei na casa, ele falou, esse é o meu irmão, né? E era claramente um autista, né? Ele estava ali, estava recluso, estava sem muito estímulo, na verdade, estava numa sala escura, ele causou uma má impressão. Eu falei, nossa, mas eu nem sabia que você tinha um irmão. Ele falou, é porque ele é autista, ou ele tem um problema, falou uma coisa assim, né? E então ele não sai muito, né? Essa imagem também me impactou, né? Então teve esses dois contatos, ainda não tinha entendido direito, né? O que era o autismo, o que eram indivíduos autistas, né? Mas essas duas imagens me vêm assim da infância. O interesse maior e até acadêmico e científico pelo autismo veio muito mais para frente. Então teve um hiato aí onde eu acabei não me relacionando muito, né, com indivíduos autistas, fora essas duas experiências da infância. E aí você falou sobre esse ato e eu tenho uma curiosidade, porque hoje as pessoas sabem do Alisson pesquisador, do Alisson professor, que fala em vários contextos sobre autismo, mas para quem tem pouco tempo de comunidade do autismo, e aí eu falo menos de 10 anos, talvez não saibam onde tudo isso começou, porque você já desempenhou várias e várias funções. Em que ano, especificamente, assim, você começa a ter esse contato de novo com autistas? Foi bem interessante rever essa trajetória, que já foi bem mais tarde. Eu já estava no meu pós-doutoramento, ou seja, já tinha saído do Brasil, né? E estava fazendo meu pós-doutorado, isso era 2001, 2002, já na Califórnia, né? Onde eu tinha esse interesse acadêmico pelo cérebro humano, né? Então, como eu te falei, sempre queria descobrir aí como é que o cérebro humano funcionava. E até já havia notado a diferença, né, do funcionamento do cérebro humano comparado com as outras espécies, né? E tem uma coisa que ressalta muito, que é a nossa capacidade de executar funções altamente complexas em sociedade, né? Então, por exemplo, né, você pega grandes acontecimentos da humanidade, botar o homem na Lua, o sequenciamento do genoma humano, tudo isso requer uma colaboração internacional, né, muito grande, muito forte, né? E aí, quando você para pensar, tudo que você faz na vida requer essa colaboração social fortíssima, o que não acontece em outras espécies, né? Mesmo, né, os nossos primos evolutivos, que são os chimpanzés, eles não têm uma estrutura social, né, que se acomoda numa cidade, que cada indivíduo executa uma função e, né, para o bem de todos. Não acontece isso, né? Nenhuma outra espécie tem isso daí, né? Você pode até dizer, mas tem os insetos sociais, são altamente sociais, mas eles são totalmente geneticamente programados para executar cada função, né? Você não vê ali, né, numa colmeia de abelhas, né, as operárias brigando para fazer a revolução e tomar o poder e cortar a cabeça da rainha. Isso não acontece. Já os humanos têm muito mais essa dinâmica. Então isso já me chamava atenção, né? E como é que você estuda, né, esse desenvolvimento do cérebro social humano? Né? Em genética, a gente acaba entendendo como uma coisa funciona quando você procura por mutantes, né? Mutantes são aqueles, né, que têm um funcionamento diferente do normal. Então, o que seria, né, as alterações do cérebro social humano, né? Quais seriam esses mutantes? Bom, esses mutantes, pesquisando, eu descobri, né, que tem duas formas genéticas de mutantes, né? Né, são os autistas, né? E o outro são aquelas pessoas com a síndrome de Williams. Bom, os autistas, eles têm como característica, né, essa alteração do comportamento social. E aqueles que sofrem ou possuem a síndrome de Williams, né, tem o oposto, eles são hipersociais, né? Então acabei me interessando, né, a pesquisar, comecei a estudar essas duas condições que têm origens na genética e no neurodesenvolvimento, e acabei me interessando aí pelo assunto. Então o meu interesse do autismo vem lá, né, de tentar entender como é que o cérebro social humano evoluiu e funciona. Essa é o começo da minha história no autismo. Há uma discussão histórica de que, e até alguns entrevistados anteriores que passaram aqui pelo Espectro já reforçaram isso, que por muito tempo o estudo do autismo esteve muito associado aos psicólogos e depois, com o tempo,
de certa forma, os profissionais que atuam no campo mais da neurociência, né, começam a, de certa forma, participar mais dos estudos do autismo, principalmente levando em consideração as mudanças dos manuais de diagnósticos. Você acha que esse seu contato com o autismo foi influenciado por isso ou acabou que não muito? Não, completamente, né? Não, como e os seus convidados estão corretíssimos, né? No começo, acreditava-se que o autismo era causado por influências do ambiente, né? Então, daí que você vem até na década de 70, você tem aquela ideia da mãe geladeira, tal, que é a falta de amor, que é por isso que a criança se desenvolvia de uma forma mais reclusa, né? E foi só, né, na década de 90 que começa aquela revolução genética, né? De começa a entender os estudos com gêmeos e mostrando que o autismo tem as suas bases genéticas, né? Então eu já peguei essa fase, né, do começo dos anos 2000, aonde já se entendia, né, que o autismo tinha uma base biológica e genética muito forte, né? Então eu já parti desse pressuposto, o que me ajudou na minha pesquisa, porque eu falei, bom, então tudo bem, então, né, se existe essa base genética, isso está no nosso genoma, é uma questão de entender, né, quais são os genes que participam disso e como que esses genes influenciam, né, o neurodesenvolvimento que vai dar origem à alteração do comportamento social, né? Então eu já parti, né, o meu interesse já estava delineado pela biologia, né, e muito menos pela psicologia. E Alisson, considerando esse período aí, né, da década de 2000, quais foram as primeiras pessoas da comunidade do autismo no Brasil que você manteve contato? Porque a partir de um certo momento você deixou de ser apenas o pesquisador, né, a pessoa que estava lá nos Estados Unidos estudando, para se tornar uma figura pública. Quais foram as primeiras alianças que você teve na comunidade? Olha, aconteceu de uma forma até orgânica e não muito esperada. Bom, eu comecei, né, então desde o começo dos anos 2000 ali, comecei a trabalhar com autismo, né, e a minha trajetória segue em paralelo à trajetória de alguns desenvolvimentos da ciência, né. Então, um dos maiores marcos da ciência, né, que me influenciou, né, foi o desenvolvimento do que a gente chama de células de pluripotência induzida, né? Então, para explicar isso de uma forma simples, né, é você conseguir reprogramar uma célula do seu corpo. Então, pensa numa célula da sua pele, uma célula do seu cabelo, reprograma essa célula para que ela se comporte como uma célula-tronco embrionária. E a partir dessa célula-tronco embrionária, você consegue induzir a ela se especializar em um outro tipo celular. Então você consegue transformar a célula de uma pele de um indivíduo num neurônio de um indivíduo, né? E isso foi feito por um colega meu, que é o Shinya Yamanaka, no Japão, e que acabou ganhando ali o Prêmio Nobel em 2012, né? Mas ele fez isso em 2017. E eu estava lá, né, com ele quando ele apresentou esses dados, e eu estava naquela época ainda pensando como é que eu iria estudar o cérebro do autista, né? E quando eu vi essa tecnologia, aí eu tive esse momento eureka. Eu falei, nossa, então eu vou usar a tecnologia do Yamanaka de reprogramação do celular, eu vou reprogramar células de indivíduos autistas, como o autismo tem a base genética, eu vou capturar a informação genética nessa célula pluripotente e criar neurônios, né, derivados de indivíduos autistas. Esses neurônios devem manter a genética autista e devem se mostrar para mim o que está alterado, né? Bom, nem preciso dizer que ninguém nunca tinha feito isso, né? O pessoal nem estava ainda acreditando nas teorias do Yamanaka, né? Então, quando eu comecei a propor isso, né, foi uma grande revolução e tive uma certa resistência, mas eu estava bem determinado de que eu iria criar, né, os primeiros neurônios de indivíduos autistas em laboratório, né? E para poder estudá-los, né? Porque até então todo mundo, né, só estudava neurônio vindo de um cérebro pós-mortem, né, quando a pessoa morria, ou através de um modelo animal, que nem se compara com o cérebro humano, né? Então, eu consegui fazer isso daí, né? E depois de muito tempo, a gente teve um trabalho que saiu numa das melhores revistas científicas do mundo, né? E não só a gente mostrou que a gente conseguia gerar neurônios, né, derivados de autistas em laboratório, mas a gente conseguiu observar, né, quais são as alterações que eles tinham. A gente viu alterações morfológicas, a gente viu alterações funcionais a níveis de sinapses também. Mas o maior pulo do gato, que na verdade foi o que chamou a atenção da mídia internacional, foi a gente mostrar que essas alterações não eram deterministas, ou seja, que a genética não tinha a última palavra,
que se a gente conseguisse, né, induzir de uma forma farmacológica a expressão de alguns genes dentro dessas células, elas poderiam voltar a produzir novas sinapses, novas conexões. E foi isso que a gente fez, né? Então foi a primeira demonstração biológica, né, de uma reversibilidade de um dos fenótipos ou sintomas, né, do autismo, nesse caso a nível celular e molecular. A gente conseguiu mostrar, né, que um neurônio autista com uma série de alterações, através da exposição de algumas drogas, ou até a terapia genética, né, a gente conseguia reverter isso daí. Então isso daí marca duas coisas, mostra realmente, né, de uma forma experimental, né, que o autismo tem as suas bases genéticas, porque a gente consegue fazer tudo isso, né, assumindo que a base era genética e valida a teoria, né, e a gente consegue também mostrar uma reversão, né, o que abre perspectiva de tratamento, porque até então a neurociência dizia que tudo que acontece durante o desenvolvimento não é reversível, não é permanente no resto da tua vida. E o que a gente estava mostrando é que não, que na verdade isso poderia ser revertido uma vez que você encontrasse as condições ideais. E esse trabalho acabou tendo, como eu falei, uma repercussão mundial, né? Então, eu fui entrevistado desde o Japão, Coreia, aqui nos Estados Unidos, no Canadá, e também no Brasil, né? A matéria acabou repercutindo no Brasil e foi quando eu comecei a receber, né, contatos de brasileiros, né, que me contactavam via mídias sociais, o Facebook, ou me mandavam e-mails, mensagens, né, uns curiosos, outros parabenizando, né, outros duvidando disso tudo, né? E aí o meu nome começou a aparecer mais no Brasil, né? Então acho que foi esse momento, isso foi lá em 2010, né? Aí você falou assim, com quem no começo você começou a se relacionar? Bom, muitos pais de autistas, né, me contactavam, né, querendo saber se isso poderia levar, né, algum tratamento, algum remédio, né, para algumas das comorbidades do autismo, né? E também quem me contactou logo no começo foi a Berenice Piana, e a gente estabeleceu ali um contato muito, muito legal, né? Ela percebeu o valor dessa pesquisa, né? E foi num momento onde ela estava ali aprovando, trabalhando na lei, né? E ela sugeriu, por que esse brasileiro está fazendo essa pesquisa de impacto fora do Brasil? Quero você aqui no Brasil. Então, ela fez um lobby ali para mim, para eu conhecer alguns políticos e acabar me envolvendo mais com o governo. A gente propôs a criação do primeiro centro de estudos do autismo do mundo, para ser feito lá no Brasil, né? Óbvio que hoje, olhando para trás, né, isso tudo era ultra ambicioso, né, e controverso, né? As pessoas ainda não estavam nem acreditando no que eu estava fazendo, quanto mais dar esse crédito, né, para montar um centro de autismo no Brasil. Então acabou não indo para frente. Mas a Berenice Piana acabou me colocando em contato com diversas pessoas aí do Brasil e que eu mantenho contato até hoje, né? Inclusive o Marco Inocente, que é meu sócio na Tismo, na startup, né, também foi um pai de autista que acabou se comunicando comigo nessa época e a gente é colega, amigo até hoje, né? Aproveitando que você citou a Tismo e ela vem mais ou menos desse período, como é que foi a fundação da startup? Na verdade, foi até interessante que foi com essa negativa, né, do governo de financiar alguma coisa para o autismo, né, nos levou a pensar, a refletir se não teria um espaço ali para a iniciativa privada, né? Então, eu, o Marco e outros pais, né, acabamos discutindo a possibilidade, né, de criar uma empresa que poderia fazer esse tipo de sequenciamento genético, né? Por que o sequenciamento genético é importante? Porque ele te traz a segunda camada do diagnóstico, né? Porque quando você tem o diagnóstico de autismo, né, são diversos genes que podem causar ou levar ao autismo, né? E quando você sabe qual que é o gene, né, você começa a direcionar melhor o tratamento, né? Então o Marco, ele acabou experienciando isso, né, pessoalmente, né? Aconteceu com a filha dele, né? Então o sequenciamento direcionou aí o tratamento, né? E a Tismo vem sequenciando mais de mil famílias aí, né? E a gente tem ajudado bastante pessoas, o que eu acho ótimo, né? E era uma coisa que já vinha acontecendo aqui na Califórnia. Então a gente praticamente aplicou, né, o modelo californiano aí no Brasil, de começar a sequenciar e usar o sequenciamento, né, para direcionar o tratamento. Então foi a partir dessa ideia, né? A gente não desistiu de criar um grande centro de autismo, a gente só começou a direcionar para uma coisa que poderia ser plausível, né, possível
na época, e aí a gente restringiu as atividades ao sequenciamento genético, porque a gente já viu que era um serviço, né, que apesar de ter alguns laboratórios no Brasil que fornecia, nenhum era especializado em autismo. E a genética do autismo é interessante, você precisa ter um conhecimento específico para poder interpretar, né, esse sequenciamento genético. Então é isso que a Atismo faz. E me surpreende, né, que a Atismo ainda é a única empresa no mundo, né, que é especializada em autismo, né? Não tem outra que faz isso, né? Então a gente precisa até replicar ou internacionalizar mais a Atismo, né? Fazer com que ela propague em outros países também. Quem tem contato com esse universo das startups sabe que existe um grande desafio, tanto em relação a recursos, a fazer, né, o projeto continuar em pé, visto que há várias especificidades, né, sobre esse tipo de empresa. Então, você falou que a Atismo hoje, ela restringiu um pouco da sua atividade, visto que não dá para abraçar o mundo com as pernas, e eu queria saber, como é que é a Atismo hoje em termos de atuação? Vocês conseguem ter recursos financeiros próprios? Existe algum tipo de doação? Os serviços de vocês conseguem manter a startup bem de pé? Uma ótima pergunta. Na verdade, o que a gente faz é muito quase uma caridade, né? A gente, nenhum dos sócios busca um fim lucrativo, né? Então a Atismo, ela agora se mantém aí, né, com os próprios pais que acabam buscando esse serviço, né? A gente adoraria ter outros parceiros que pudessem expandir isso, né, para o Brasil todo, mundialmente e tal, né? Mas requer um outro investimento, né? A gente ainda não achou a parceria ideal para isso. Muitos dos parceiros que nos procuram, né, eles querem expandir os testes genéticos para outras atividades, para deixar ele mais simples, e a gente tem uma certa resistência, porque como ajuda muito as famílias a fazer esse exame, a gente não quer perder a qualidade, a gente não quer se comprometer, né, com outras coisas. Então a gente tem resistido um pouco, né, de assimilar aí esses outros investimentos, né, para não perder, né, a qualidade e a característica do autismo, que é única para o autismo, né. Então a gente tem se mantido aí, temos conseguido, né? Mas ainda muito com o investimento próprio, né? A gente ainda não tem nenhum investimento do exterior. Muitas pessoas conhecem o Alisson Motri como figura pública enquanto um pesquisador, mas eu sei que você também é um pai. Na sua atuação, você se vê apenas como um pesquisador ou a sua paternidade de alguma forma te influencia no seu interesse em estudar o autismo? Essa é uma ótima pergunta. Né? Então, só para deixar bem claro aí para quem não me conhece, na verdade eu me tornei pai do Ivan, né? Com ele já com 5 anos, né? Eu acabei me apaixonando pela Andrea, né, minha esposa, e ela já tinha o Ivan, né, que é autista, né? E aí a gente decidiu fazer uma família juntos, então o Ivan veio junto para mim, então me tornei pai de autista dessa forma, né? Ele não é meu filho biológico, né? Mas eu acabei adotando ele, tem um termo que se usa no Brasil, uma adoção afetiva, né? Então eu tenho os mesmos direitos e deveres do que o pai biológico, né? Mas o Ivan, assim, né, quando ele veio para mim, praticamente eu nem vi o autismo dele, né? Eu vi uma criança cheia de energia, muito curiosa, que me lembrou muito eu mesmo, né? Então eu me apaixonei por ele também. E a gente começou a ter essa experiência de viver os 3 juntos e tem sido maravilhosa, uma viagem inesquecível que eu não trocaria nada da minha vida por isso. A parte dele, né, o Ivan sofre com o autismo, tá? O Ivan não é um autismo de o que eles chamam de alto funcionamento, tal, né? O Ivan tem uma série de comorbidades bem severas que limitam ali ele explorar o potencial dele, né? Então ele não é verbal, tem convulsão, tem uma série de movimentos estereotipados, tal, né? Então ele sofre, né? Eu sei que ele sofre com isso. Então ele trouxe para mim um lado mais, que a gente chama um lado mais translacional, ou seja, me fez apontar um pouco mais para um tratamento, para a busca de um tratamento, busca de alguma coisa que pudesse aliviar um pouco, né, o sofrimento dele, né? Então ele tem isso daí. Eu acabo sendo, né, não me distingo mais entre um pesquisador e pai, porque tudo acontece ao mesmo tempo, né? Eu achei muito interessante essa observação que você fez, né, sobre esse lado translacional, né, de estudar o autismo
tendo uma certa influência pela experiência que o seu filho tem com o autismo. Porque, pelo menos do seu histórico, eu lembro que lá em 2013, você tinha uma coluna de ciências lá no G1 e você classificou a comunidade do autismo em 4 reinos. Esses 4 reinos estariam diretamente ligados a diferentes formas que as pessoas experienciam o autismo, né? Tanto enquanto pessoas diagnosticadas, quanto em pessoas que fazem parte da rede de apoio. E esses reinos, eles teriam uma certa dificuldade de somar forças, de compartilhar pontos em comum, divergências. 10 anos depois daquele texto que você fez, né, dos 4 reinos autistas, essa sua perspectiva de uma comunidade dividida se mantém? Eu ainda observo a comunidade muito pulverizada, né? Eu tenho mais contato com as comunidades aqui dos Estados Unidos, onde eu vejo isso acontecer, mas pelo que me contam, no Brasil não é muito diferente, né? Então isso ainda acontece, o que infelizmente eu acho que é tudo fruto de uma má comunicação entre esses reinos, né? Então, quando eu escrevi aquele texto, eu coloquei a palavra reino de propósito, né? Porque um reino, você imagina aquele reino medieval com um muro gigante, né? Que te protege, ou seja, essa é a minha comunidade, eu estou protegido, não quero saber o que está para fora desse muro, né? Então, essas comunidades acabam criando assim e se criando dessa forma e começam a trocar figurinhas só entre eles e não tem ali, né? Uma receptividade de uma outra visão, né, que vem de um outro reino, né? Então são reinos isolados. Eu ainda acho que se mantém isso, infelizmente, né? E eu ainda brigo para tentar fazer com que esses reinos conversem entre si, né? Não é uma tarefa fácil. Aqui nos Estados Unidos, principalmente aqui em San Diego, a gente já faz 10 anos, né, que eu faço um congresso de neurociência, onde eu chamo todo mundo, né? Todo mundo de todos esses reinos para participar. E é um momento onde todo mundo pode falar o que quiser, pode trazer a sua experiência, pode se comunicar da forma que quiser, né? Então tem até autistas não verbais que participam aí dessa conversa, né? E é muito interessante, quando você coloca todo mundo para conversar, né, com, né, todo mundo sendo razoável e tendo um moderador, a gente se entende, sabe? Então eu acho que é muito falta de conversa entre os reinos. Então eu acho que esse congresso que a gente faz aqui em San Diego pode ser um modelo, né, de como que todos esses reinos, né, podem começar a se ajudar, né, porque é isso que a gente tem feito, a gente tem conseguido, né, se ajudar um ao outro, né. Então tem desde o autista de alto funcionamento que é interessado na pesquisa, que já começa a estagiar no meu laboratório, até aquele autista mais severo que está contribuindo de uma outra forma, mostrando, né, como é que acontecem as comorbidades, até instruindo o próprio pessoal do meu laboratório mesmo, que tinha muitas pessoas no laboratório que nunca tinham visto um autista, nunca tinham interagido com um deles, né? Então promove esse tipo de interação, né? Então eu tô muito feliz que nos últimos anos a gente tem conseguido fazer isso, até por causa da pandemia, né? De uma forma virtual e agora híbrida, né? Então a gente consegue ter acesso ou dar acesso ao mundo inteiro, né, a participar desse congresso. E o feedback que a gente está tendo assim, das pessoas, né, de outros países é maravilhoso, né? O pessoal vê que dá para conversar. Então, ao contrário de outras pessoas que eu acho que eles veem lá como se esses reinos deveriam ser quebrados mesmo entre reinos independentes, eu ainda acho, pode ser uma visão até idealista, né? Que a comunidade autista é muito mais forte se ela estiver junta, né? Então eu sempre gosto de falar isso daí, que juntos somos mais fortes, né? E você acha que esses isolamentos que ocorrem dentro da comunidade do autismo têm uma relação com a própria definição de autismo como espectro? Porque a impressão que me dá é que as experiências são tão distintas que as pessoas elas acabam ignorando outras perspectivas, não só porque não concordam com elas, mas porque nunca tiveram contato. Como você falou das pessoas no seu laboratório que não tinham contato com certos grupos de autistas, né? Você está certíssimo, né? O espectro, primeiro, né, a definição do autismo, né, eu chamo de um alvo em movimento, né? Porque toda hora que você tenta acertar a definição, ela está mudando, né? É muito dinâmica. E durante os anos você vê que tanto contextos sociais e temporais fazem com que a definição do autismo, né, mude bastante. E o que a gente observa é que o que tem acontecido, né, que inicialmente foi uma coisa muito positiva, foi que o espectro abrangiu, né? Então, quando eu comecei lá atrás, né, a trabalhar com autismo, a definição era uma, né? E hoje em dia a definição é outra, né?
Então, até a interpretação dos meus trabalhos anteriores tem que ser visto sobre uma ótica da definição do autismo daquela época. E todos os outros trabalhos, né? Todos os trabalhos têm que ser colocados ali na sua ótica, na sua perspectiva histórica, né? Mas o que tem acontecido é que o que no começo era bom, né? Você abriu o espectro, você tem mais pessoas e, como eu falei, juntos somos mais fortes. Isso trouxe políticas públicas muito melhores, né, para o autista, trouxe mais inclusão, trouxe uma série de benefícios, né? E o que aconteceu foi que esse espectro continuou a ser ampliado, né? E continuou a ser ampliado a ponto, né, das duas pontas do espectro não se reconhecerem mais, né? Ou não terem oportunidade de conversar mais, porque são tão diferentes, né? Então eu acho que chegou um momento onde talvez, né, a gente tenha aberto esse espectro de uma forma muito ampla até demais, né? Que agora tudo cabe dentro do espectro, né? Então talvez fosse um momento de repensar, né, novamente, repensar a definição de autismo, novamente repensar o que está dentro desse espectro, né? Para que não acabe sendo um tiro no pé, né? Agora tá quase que nos boicotando, né? Então, ao invés de estar ajudando todos os autistas, acaba boicotando os autistas, né? O que é triste de ver, né? E eu percebo que tá caminhando nessa área, nessa linha um pouco tênue, né? E manter esse balanço é complicado, né? Então, outras pessoas já perceberam isso também, né? Então, a própria definição do diagnóstico, né, do Manual de Psiquiatria já acabou sofrendo algumas alterações para evitar, né, que tenha essa expansão. Uma coisa que a gente viu ultimamente é uma expansão do grupo de adultos, né? Muitos adultos entrando no espectro, e isso acho que tem muito erro de diagnóstico aí, né? Então isso já está sendo corrigido, né, para tentar evitar um pouco que chegue num momento onde todo mundo vira autista, né? Então tá sendo uma autocorreção, né? É por isso que é interessante o autismo, né? Porque é bem dinâmico a coisa toda, né? Aliás, você já apoia a revista Autismo? Sabia que você pode contribuir com uma pequena quantia mensal e fazer a revista impressa chegar a mais pessoas sem acesso à internet? Além disso, os apoiadores têm acesso à revista digital antes de todo mundo, além de conteúdo extra, como bastidores de reportagens e participação de lives exclusivas. Veja todos os detalhes no site canalautismo.com.br/apoie. E Alisson, aqui no Espectros a gente não foge de polêmicas, então a gente tem algumas perguntas aqui sobre algumas questões que até se ligam a pontos que você já falou e que eu acho que talvez é sempre importante porque mostra os diferentes vieses e as diferentes discussões e os diferentes conflitos que ocorrem na comunidade. Você falou, por exemplo, né, das pessoas adultas que agora se reconhecem como autistas, que estão adentrando a comunidade, e alguns deles não gostam de você e os motivos podem ser variados. E eu percebo, pelo menos, que a maioria desses discordantes, eles têm um certo temor relacionado às suas pesquisas em genética, né? Eu acho que a área da genética, de certa forma, ela causa um certo temor nas pessoas, porque elas começam a pensar na questão da cura, né? De outras questões. Como é que você encara essa resistência que algumas pessoas podem ter a você? Você acha que isso tem a ver com esses mal-entendidos da comunidade? Eu acho que tem a ver com mal-entendido e eu acho que é um momento que a gente tem passado, isso é mundial, não acho que é só do Brasil, né? De uma descrença da ciência, né? Então as pessoas estão um pouco descrentes das ciências e uma coisa fácil de fazer é você atacar um cientista, né? Então a gente viu o que aconteceu lá no Reino Unido, né? Com uma das pesquisas sobre a genética do autismo, que sofreu, né, um boicote por parte dos autistas, tal, que não estavam entendendo qual que era o objetivo dessa pesquisa e acabam misturando muitos conceitos, né? Por exemplo, o conceito que eu vejo que se mistura muito de terapia gênica com eugenia, né, com coisas completamente diferentes, acabam sendo usadas de uma forma errada, né? Então eu acho que é uma descrença da ciência, eu acho que é uma falta de confiança na ciência, a gente viu isso, né, os movimentos anti-vacina crescendo e tal, né? Então a gente vive um momento do mundo onde a ciência avança muito rápido e não dá tempo da sociedade, né, perceber essa mudança e compreender e abraçar. Né? E a própria definição de ciência é também estar errado, né? E se autocorrigir. Então a ciência faz isso com o tempo. Então eu vejo muito um pouco como falta de conhecimento, falta de confiança
no método científico, né, no cientista e na ciência em geral, né? Em geral, essas pessoas que acabam, né, misturando esses conceitos, por exemplo, quando você aperta um pouco, né, numa conversa com alguns desses indivíduos, eu percebo que, né, conceitualmente, né, eles aprenderam no Google, né, quer dizer, não tiveram ali uma educação mais formal, tal, foi só uma pesquisa daqui, ou um que fala, outro que fala, e aí fica aquele mal entendido e misturam-se, né, as coisas. Então acho que vem um pouco daí. Então eu não levo isso como pessoal. Eu acho isso que é só uma consequência dos novos tempos aí, desse movimento anti-ciência que tem surgido no mundo todo, né? A pesquisa que você se referiu é o Spectrum 10K? Isso, exatamente. Eu acho que esse é um tema que não tá tão presente, né, nas discussões do autismo no Brasil. Eu vi poucas pessoas, de fato, comentarem, mas você acha que isso, né, esse caso específico que ocorreu no Reino Unido tem a possibilidade de algum momento ocorrer algo parecido no Brasil? Sim, tem. E é por isso mesmo que eu gosto de fazer esse congresso de neurociência aqui em San Diego. A gente até chamou, né, o pesquisador responsável, né, ali do Reino Unido para falar, né, sobre a ciência, o que tinha acontecido, qual que era a percepção dele, né, como que ele mudou a ciência, né, para atender ali aos pedidos dos autistas do Reino Unido, o que foi feito e tal. Foi muito interessante. Então, isso tá sujeito a acontecer em qualquer lugar do mundo, né? Aqui nos Estados Unidos, né, esse movimento anti-ciência e até um pouco anti-tratamento, né, de autista, tem até chegado, né, no NIH, que é o órgão financiador, né, das pesquisas, né? Então, que na verdade segue o Congresso americano, né, que são os políticos ali que foram, né, eleitos pela voz do povo, né? Então, quando chega esse tipo de misinformação ali, né, você corre o risco de bloquear toda a pesquisa em autismo, né? É isso que eu chamo de um tiro no pé, né? Então, por exemplo, né, foi a ciência que mostrou, né, que o cérebro do autista tem essa sensibilidade sensorial, né? E o que você faz com essa informação? Tá, o autista processa, né, o som, a música, o estímulo de uma forma diferente. O que você faz? Bom, você usa a informação científica para uma política pública. Então é por isso que as classes, né, escolares ou as salas de aulas que abrigam autistas aqui nos Estados Unidos são obrigados a ter uma redução de estímulo. Então a luz é baixa, né, não se fala muito alto, retira-se muito desse estímulo visual que você costuma ver em classes normais. Tudo isso é feito através da ciência, né? Se não tem a ciência para fazer isso, você não tem a política pública. Então, você bloquear a ciência é um tiro no pé, né? Então foi isso que até essa conversa, né, com o Simons, que é o investigador ali do Reino Unido, está no YouTube. Eu aconselho aí os ouvintes, né, a conversar, porque a gente botou ele para conversar com um autista de alto funcionamento que tinha uma série de não críticas, mas preocupações, né, com a pesquisa genética dele, né? E acho que ele explicou direitinho o que está acontecendo, né? E o porquê que se faz essa pesquisa, por que a gente quer entender isso, né? E o que eu acho que tem acontecido agora, né, até como uma forma da ciência se autocorrigir, é que toda vez que você fala ou faz um trabalho científico, né, sobre o autismo, você acaba definindo qual que é a sua população. Isso é uma coisa que eu também já venho fazendo há muito tempo, né? Porque tem uma série de subtipos do autismo, né? De reinos do autismo que querem, por exemplo, a cura, né? Querem serem curados geneticamente, tal, querem que voltem a ter um funcionamento do cérebro mais parecido com o normal, o neurotípico, né? E tem outros que acham que isso é o fim da picada, o fim do mundo. Imagina, quem sou eu para... Não quero que me adaptem a um modo pensante da sociedade, quero ter as minhas habilidades, a minha individualidade. E as duas visões, como eu escrevi no texto lá em 2013, como você falou, as duas visões são super válidas, né? É que depende, né, do que você quer e para que você quer, né? Então você não pode inibir um porque ele pensa diferente de você, né? Então eu sempre gosto de fazer o argumento com a transfusão de sangue, né? Então a transfusão de sangue no começo foi altamente polêmica, né, na ciência. Muitas famílias não queriam fazer transfusão de sangue, né? Então a criança lá tinha uma leucemia, alguma coisa assim, precisava de transfusão, e a família falava, não, eu não quero sangue de outro aqui na minha criança e tal, e a criança morria, né?
Então foi uma opção da família, prefere morrer do que receber o sangue de uma outra pessoa por, né, crendices religiosas ou sei lá o quê, né? Agora, você não pode querer que ninguém receba o sangue, né? Porque tem outras pessoas que topam receber o sangue e preferem viver, né? Então, é só você não influenciar na opinião, na decisão do outro, né? E favorecer as opções, né? Então, a própria ciência não é a ciência que diz quem vai ser tratado e quem não vai ser tratado. O que a ciência procura fazer é a opção de tratamento, né? Então, quando você desenvolve um remédio, você não fala, todos os autistas agora são obrigados a tomar esse remédio. Você não fala isso para doença nenhuma. Mas você põe o remédio, né? As empresas começam a comercializar o remédio e é o médico que decide se esse paciente, o próprio paciente decide se quer tomar esse remédio ou não. Mas você tem a opção. Não ter a opção é pior do que ter a opção e não usá-la, né? Então, acho que a discussão tem que caminhar por aí, né? Todos os reinos podem ter as suas ideias, as suas convicções, né, e batalhar por aquilo que querem, conquanto que não, né, afetem o desenvolvimento dos outros, né? Então eu sempre gosto de trabalhar muito na empatia, que aliás é uma das características do autista, né? Em alguns subtipos você tem ali, né, o que parece ser, né, e eu nem concordo muito com essas pesquisas, né, uma falta de empatia, né? Ou seja, alguns indivíduos autistas têm dificuldade de se colocar no lugar do outro, né? Então pode ser que isso tenha gerado um pouco esses movimentos mais extremistas, né? Mas assim, de novo, é nada do que uma conversa como essa que a gente está tendo aqui, né? Acho que qualquer pessoa razoável vai estar ouvindo isso, vai estar entendendo e concordando com a gente, né? Com esses argumentos, né? Então o que mais precisa ter é mais conversas, né? Essa discussão sobre antiterapia, ela tem uma profundidade bem grande, apesar de não estar tão presente no Brasil ainda, acredito eu, mas ela aparece um pouco mais, ela está um pouco mais visível na comunidade do autismo quando o tema, por exemplo, é a análise do comportamento aplicada, que você pode ter até diferentes linhas. Tem uma linha de críticos que vão querer uma reforma na atuação dos analistas do comportamento e tem outra que quer a abolição, que quer que seja, né, proibido e etc. Isso me parece se estender um pouco também a isso que você falou em relação à questão genética, à questão das pesquisas do autismo. Acho que a comunidade do autismo, justamente por esse fator complexo e de diferentes pessoas, diferentes ideias, tem várias ações e várias características que vão mostrando nestes diferentes pontos. Eu lembro, por exemplo, que alguns anos atrás houve um certo problema dentro da comunidade do autismo, porque aí a gente tem o Dia do Orgulho Autista, que é mais ligado a esse ativismo autista adulto, essa alegria pela própria condição. E aí teve uma live sua na época sobre o tema da reversão do autismo. E aí isso acabou gerando mal-estar. Muita gente falou assim, o Alisson tá provocando, porque é bem na semana do Orgulho Autista o cara vai falar sobre reversão do autismo e tal. Enquanto para outras pessoas isso foi muito mais uma coincidência, né? Então como é que você encara essas questões? Concordo com você, eu acho que é tudo, de novo, né, falta de comunicação. E isso que você falou, né, é um ótimo exemplo, né? O Alisson falou isso como provocação. Bom, qual que é a maneira de você saber se o Alisson falou isso como provocação? Você pergunta pro Alisson, você falou isso como provocação? Como ninguém nunca me perguntou, eu nunca clarifiquei isso, entendeu? Então, mas eu nunca falei nada por provocação, nem sei qual que é a semana do orgulho do autista, né? Então, tem essas, né, as pessoas acabam criando as próprias situações, os próprios conflitos na própria cabeça delas, né? E acabam expandindo isso para o resto do mundo, né? Mas o que você falou do ABA, né? O ABA é um exemplo interessante, né? Então, por exemplo, os estudos genéticos que a gente tem feito, né? E a gente, o último trabalho que a gente fez com a genética do autismo, com os meus colaboradores aqui, a gente começou a revelar um pouco isso, né? Então, o que eu quero dizer? O ABA, né? Tem uma série de estudos bem clássicos já, né, que mostram, né, que essa intervenção precoce do ABA, né, ajuda, né, melhora uma trajetória clínica, né. Mas o ponto não melhora para todo mundo, não é todo mundo, não é todos os autistas que respondem ao ABA, né. Bom, o que a gente está começando a descobrir é que existem sim subgrupos que respondem e outros não, subgrupos genéticos, né. Então, para que serve a pesquisa genética? Bom, você pode descobrir, né, se esse autista vai responder o ABA não. Porque se ele não responder, nem adianta fazer ABA, né? Agora, se ele responder, pode ser uma ótima alternativa terapêutica, né?
Então, esse é mais um exemplo de como a pesquisa genética consegue influenciar uma decisão pessoal da família, né? E até pública, né? De como o governo vai lidar com isso, né? Então, se o governo conseguir saber quem responde e não responde, né, ele pode promover, né, direcionar mais recursos para aqueles que vão responder. Então, direciona o ABA àqueles que estão precisando de ABA, direciona outros tipos de medicamento àqueles que precisam de outros tipos de medicamento. Então, acho que esse é um exemplo de estratificação do espectro autista que pode ajudar em políticas públicas. Alisson, seu contato com o autismo é no trabalho, né? É no âmbito da pesquisa, é também no âmbito familiar. E uma curiosidade, né, que eu sempre pergunto e sempre tenho aqui para os entrevistados é: o que você gosta de fazer fora do trabalho e das questões do autismo? Realmente a minha vida e o autismo, ela é 100% do tempo, né? Eu estou constantemente envolvido, né, com o assunto em diferentes níveis, diferentes situações. O que eu gosto de fazer, independente do autismo, que eu acho que são alguns momentos do dia que eu tiro, né, para fazer um tipo de meditação solitária mesmo, onde eu me isolo um pouco e fico um pouco sozinho, né? Eu gosto de fazer isso muito com atividades físicas. Duas coisas que eu gosto muito é o surf, né, que me permite ficar lá vendo aquele movimento das ondas, sentindo, né, as águas, o balanço da prancha. Isso tudo estimula muito o meu cérebro, né? E a outra coisa é yoga, né? Eu me dedico muito a yoga. E também eu acho que nessa prática dos asanas, né, dessas poses da yoga, junto com essa parte meditativa, né, me ajuda muito, né, a me balancear, tal, buscar um centro. Então são as duas atividades que eu faço sozinho, né? Então são horas do dia onde que eu tiro só para mim, né? E aí eu estou isolado de tudo, de todos, e aí eu não gosto de pensar em absolutamente nada, tentar até esvaziar a mente, né? E é muito legal porque eu tive diversos insights fazendo essas duas atividades, né? Então você precisa um pouco desse ócio para ser criativo, né? Então eu gosto muito desse conceito, eu tento preservar, né, pelo menos uma hora do dia para esse tipo de atividade. E você pratica algum tipo de arte, como tocar instrumento musical, pintar, escrever? Eu sou um artista fajuto, né? Eu faço um pouco de tudo. Então eu toco, né? Meu primeiro instrumento foi o saxofone, toco saxofone, toco guitarra, toco baixo, mas não é nada no nível profissional, é mais para o meu próprio entretenimento, porque eu gosto de fazer. Estou sempre procurando coisas diferentes para fazer, né? Outro dia fui aprender trompete, então eu gosto de estimular minha mente, né? E a música para mim também é fascinante. Eu gosto de ouvir, gosto de participar, gosto de dançar, gosto de ir em concerto e gosto de tocar também, né? Então, hoje em dia eu estou muito mais apegado ao violão, à minha guitarra, né? Que é o instrumento que eu tenho mais gostado aí, tenho mais tocado, tem sido o violão e a guitarra. E me conte um sonho que você já conseguiu realizar e algum que você ainda pretende realizar. Boa pergunta. Eu acho que todos os sonhos que eu tive, eu consegui realizar. Eu não lembro de nenhum sonho que eu não consegui realizar. Tem uns ainda que estão acontecendo, né? Mas eu tenho certeza que eu vou realizá-los, né? Então, eu acho que, por exemplo, me tornar um pesquisador e trabalhar, né, na área de frente da genética e da neurociência começou, como eu te falei, né, lá da infância, e era meu sonho ter, né, um laboratório que pudesse estar, né, fazendo essas pesquisas assim de alto nível. Então acho que esse acho que talvez seja o maior sonho, né? Um outro grande sonho foi conseguir estabelecer, né, essa família com a Andréia, com o Ivan, uma coisa que parecia muito impossível, porque eles estavam no Brasil, eu estava aqui em San Diego, a gente estava numa distância, não parecia que ia acontecer, mas aí os três botaram um esforço para acontecer e aconteceu, né? Então foi um outro sonho que eu consegui realizar. E agora tem uns outros sonhos que estão acontecendo, que é mais na parte espacial, né? Que a gente nem tocou nisso, mas uma parte do meu trabalho envolve agora a criação, né, de cérebros, de mini-cérebros de autistas na estação espacial, né? E eu ainda tem coisa aí para ser feita, né? Leva muito mais tempo, é muito mais caro esse tipo de pesquisa, mas ele já está dando fruto, né? Então eu acho que é uma coisa que eu vou ver acontecer aí nos próximos anos.
E já é tradição aqui no Espectros, como finalização, o nosso quadro Bate-Bola, em que eu falo sobre um tema ou sobre alguma questão que o nosso entrevistado responde. Então vamos lá, Alisson. Primeiro, uma palavra que te resume. Criatividade. Último livro lido. The History of the Human Brain. Uma viagem marcante. A última viagem para Austin com a Andrea e o Ivan. Um momento triste. Acho que é a morte do meu pai e da minha avó. Um medo. Não tenho medo. Um defeito. Todos os defeitos. Acho que eu tenho muito defeito para ser corrigido. Acho que um dos maiores é buscar o perfeccionismo, que eu tenho que deixar de lado. Uma pessoa que você gostaria de conhecer. Acho que eu gostaria de conhecer Jonas Salk. Um gênero musical. Gosto muito de bossa nova e rock and roll. Um artista que você detesta. Não detesto nenhum artista. Prato favorito. Sushi. Uma bebida. Ayahuasca. Uma comida que você detesta. Eu sou bem eclético, acho que não tem nada que eu detesto. Eu acho que tem coisas que eu prefiro não comer, né? Por exemplo, insetos. E frase favorita? A única certeza da vida é o talvez. Alisson, muito obrigado por participar aqui do Espectros e compartilhar um pouco sobre a sua vida, seu trabalho, suas perspectivas sobre vários temas. E fique à vontade, então, para falar alguma coisa final aí para nossa audiência e, mais uma vez, obrigado. Obrigado, Thiago. Um prazer estar participando e ter essa oportunidade de dividir aí um pouco do que eu penso com vocês. Ou deixar uma mensagem otimista para as famílias, né, de autistas que têm um autista severo, né? Que eu acho que a gente tem um momento na ciência que é o melhor momento hoje em dia, que é onde a gente entende mais a condição, a gente está próximo, né, a uns tratamentos que sejam mais especializados, mais efetivos, mais de precisão, então para manter a cabeça erguida. E mais uma vez, muito obrigado a você que nos ouviu até agora. Nos encontramos em junho. O Espectros é uma produção da revista Autismo em parceria com a clínica Somar Special Care. Localizada em Pernambuco e com unidades em várias cidades do estado, a Somar Special Care tem o objetivo de mudar a vida das pessoas autistas com profissionalismo e amor.